multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o Batista cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste terceiro domingo do Advento, domingo intitulado Gaudete, domingo da alegria, justamente nas leituras, a primeira, a segunda, e por que não dizer também no Evangelho, todas elas nos falam da alegria cristã. O profeta Sofonias inicia justamente pedindo à cidade de Sião, pedindo a Jerusalém, que exultem, que se alegrem. E o motivo da alegria é um só: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Dá para ver com essa leitura de Sofonias que o domingo da alegria tem justamente a intenção de nos colocar antecipadamente na solenidade do Natal do Senhor, nos preparando para o grande dia. E por isso, o coração da igreja fica em festa, exultante, porque celebraremos o mistério da encarnação. E celebrando o domingo da alegria, verdadeiramente nós podemos dizer que o cristianismo é a encarnação da alegria de Deus no mundo. Se a alegria chegou até nós, essa alegria nos foi dada por uma criança, pelo menino Deus que se fez homem e veio conosco morar, fez chover, fez orvalhar esperança sobre a humanidade. E a alegria que nos invade é aquela que também perpassa o salmo: exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. E o salmo ainda dá um detalhe, o detalhe que é do profeta Isaías, já que a liturgia de hoje, o salmo responsorial é também do profeta. E há um detalhe importante: com alegria bebereis no manancial da salvação. A verdadeira alegria que todos nós buscamos, que não é aquela que passa, mas aquela que permanece e é duradoura, ela tem a sua fonte, o seu ápice em Deus. Por isso o profeta diz: com alegria bebereis do manancial. Há uma fonte que jorra. Se a gente continuasse o texto de Isaías,
ele nos chamaria a atenção dizendo que muitas e muitas vezes, ao invés de buscarmos o manancial onde está a verdadeira alegria, nós muitas vezes estamos buscando cisternas e não a fonte. Estamos a cavar cisternas para encontrar nelas uma água que não existe. A água do cristão, a verdadeira fonte do cristão é nosso Senhor Jesus Cristo, e é nele que está a razão maior da nossa alegria. Por isso, o profeta diz: com alegria bebereis do manancial que sacia, que mata verdadeiramente a nossa sede, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É bebendo dele que verdadeiramente somos felizes, somos alegres. Por isso São Paulo, na carta aos Filipenses, insiste: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Vejam que a liturgia toda faz ecoar aos nossos ouvidos um único convite nesse domingo: alegria. Quantas e quantas vezes na vida estamos desanimados, abatidos, cansados, fatigados, sobrecarregados das nossas atividades, da nossa vida frenética. E hoje nosso Senhor nos convida a encontrarmos a alegria, a verdadeira alegria que está em Evangelho de hoje. Parecia que o Evangelho não tinha alegria, ao menos a palavra não está presente. Mas João Batista vem de maneira implícita e não explícita também nos convidar à alegria. As multidões, os cobradores de impostos e os soldados perguntam a João Batista: que devemos fazer? Quem sabe na pergunta que devemos fazer está um caminho para encontrarmos a alegria. É interessante que estamos no Evangelho de São Lucas. São Lucas é, por excelência, evangelista da alegria. Ele que dá as grandes notícias alegres, porque a alegria do seu Evangelho tem a conotação que é própria da alegria. A alegria sempre diz respeito à salvação. Por isso a gente se decepciona tanto com as nossas alegrias terrenas que passam. A verdadeira alegria bíblica sempre remete à salvação. O feliz, o alegre é o redento, é o salvo, é o que foi encontrado por nosso Senhor. E São Lucas é o mestre da alegria. Mas vejam, no Evangelho de hoje, esses três grupos perguntam: o que devemos fazer? Nos Atos dos Apóstolos, também livro escrito por São Lucas, quando termina o Pentecostes, as pessoas também perguntam a Pedro o que devemos fazer. Depois de uma belíssima pregação de São Pedro, todos se perguntam agora o que devemos fazer. Lá no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, Filipe também está com o eunuco etíope, e o eunuco também, depois de um longo diálogo com Filipe, se pergunta: e agora, o que eu devo fazer? Paulo, na estrada de Damasco, a estrada de sua conversão, também se pergunta: o que devo fazer? O que devo fazer é uma pergunta que nos ronda, é uma pergunta que está presente na nossa vida. E quem sabe, descobrindo o que devemos fazer, nós podemos encontrar a alegria. Qual é a resposta de João Batista? Para a gente seguir no esquema de leituras que hoje nos apresentam tão somente a alegria. A resposta de João
é uma resposta não teórica, mas é uma resposta tipicamente prática, simples. Aqui nos faz lembrar São Filipe Neri. Filipe Neri, que na igreja é o santo da alegria. E São Filipe vai dizer que o evangelho é simples. E por isso nós complicamos tanto que compreendemos pouco. E que vivemos quase nada. Porque é simples. E é a resposta justamente que João Batista hoje dá às multidões, aos cobradores de impostos e aos soldados. Em poucas palavras, vamos ver as respostas. Às multidões, a resposta de João Batista é simples: partilhem. Partilhem o que vocês têm, o pão e as vestes. Aqui está um caminho seguro de conversão. Aos cobradores de impostos, pecadores públicos, João Batista tão somente convida-os a serem aquilo que eles ainda não são: honestos. Honestidade é a resposta de João Batista. Aos soldados, João Batista simplesmente diz: cumpram seus deveres, mas por favor, não usem a força. Simplesmente, João Batista nos dá respostas práticas, concretas, do dia a dia. O grande cardeal Tolentino vai resumir o que devemos fazer na liturgia de hoje, no versículo 5 da carta de São Paulo aos Filipenses: que a vossa bondade seja conhecida por todos os homens. Amados irmãos e irmãs, é isso que devemos fazer. Que a nossa bondade seja conhecida por todos. No final das contas, o que é que hoje João Batista está nos convidando a entender? Sejam generosos. Sejam capazes de viver a simplicidade, a gratuidade. Sejam capazes de oferecer a bondade a todos. No final das contas, amém. Essa é a resposta do que devemos fazer. Padre, onde é que está a alegria? A alegria cristã deve estar em tudo aquilo que fazemos. Se tudo aquilo que fazemos, se tudo aquilo que é o nosso dever, a nossa obrigação, fazemos com alegria, estamos fazendo bem. Estamos cumprindo aquilo que é a admoestação de João Batista na liturgia de hoje. Por isso, eu digo que João Batista hoje nos convida a uma revolução. E qual é essa revolução? É a de ontem, de hoje e de sempre. E praticamente ele publica essa revolução, antecipando aquilo que ele, enquanto precursor, prepara, encaminha. Já que no evangelho de hoje ele disse que não é nem digno de desamarrar as sandálias dos pés de nosso Senhor. Mas qual é a revolução que João Batista está pedindo? A revolução do amor. Amar. É aqui que está o caminho seguro para a gente fazer bem todas as coisas. Se fazemos com amor o amor não o nosso, mas com o amor que vem de Deus, aí sim viveremos felizes, alegres. Então, a revolução é tornar a nossa existência revolucionária no serviço aos outros, no amor.
Partindo dessa revolução, segundo ponto, nós podemos nos converter. E a nossa conversão com o toque da graça de Deus será o quê? Sermos mais humanos. Porque se a gente for seguir à risca o que João Batista disse, a lei natural, escuta bem, moral católica, a lei natural nos ensina a fazer isso. E João Batista pediu. Não precisa de muita pressão. E é interessante que João Batista, quando é perguntado o que devemos fazer, ele não começa a ensinar o que ele faz. Ele podia muito bem ter ensinado o quê? Penitências, jejuns, comer gafanhoto. Fazer aquilo que ele fazia. Viver as exigências que ele vivia. Não, ele parte de outro pressuposto. Ele parte do pressuposto de que justamente a conversão verdadeira nasce quando o homem verdadeiramente reconhece a sua vocação de ser humano, porque todo bom cristão deve ser um bom cidadão, deve ser um bom ser humano. E se não estamos fazendo essas coisas práticas no nosso dia a dia, é porque estamos nos desumanizando. E por isso estamos fugindo daquilo que deveríamos fazer. A conversão passa necessariamente pela nossa humanidade, não por acaso Deus. Mistério da encarnação que celebraremos daqui a pouco. E por isso hoje estamos em festa, em alegria, celebrando esse domingo. Ele foi o primeiro que se fez homem. Porque é justamente na nossa humanidade que nós iremos encontrar os sinais do divino na história da humanidade. O último ponto é o fogo. O Evangelho termina com João Batista dizendo que batiza diferente daquele que vai chegar. Enquanto ele batiza com água, nosso Senhor batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é o detalhe de São Lucas. E que fogo é esse? O fogo é a ação do Espírito Santo. Imagina um batismo com água sem fogo. O fogo vem para aquecer, vivificar, rejuvenescer, dar vida, dar gosto, dar prazer, impelir, impulsionar. Essa é a ação do Espírito Santo na vida do cristão. O que devemos fazer? Uma vez que conhecemos o fogo do Espírito Santo, na verdade, quem o reconhece não precisa fazer mais nada, porque será o Espírito Santo em nós a fazer. E aí verdadeiramente seremos bons. E aí verdadeiramente amaremos. E aí verdadeiramente colocaremos em prática o Evangelho. Porque o fogo que vem do Espírito Santo não faz outra coisa senão deslocar-nos do eu para o nós. E é aqui que está o que devemos fazer. Porque em todas as respostas de João Batista, todas elas remetem a ações para o outro. Por isso, depois de termos feito todo esse itinerário, onde é que está a alegria no Evangelho de hoje, nesse domingo Gaudete? A alegria, meus irmãos e minhas irmãs, está verdadeiramente em nos colocarmos generosamente a serviço dos outros.
É aqui que encontramos a alegria. E quando essa alegria é cristã, ela ganha uma tonalidade diferente. Por quê? Porque ela tem o fogo do Espírito Santo. E com a ação do Espírito Santo em nós, a gente começa a viver aquela vida dos santos. E aí aqui eu recordo um santo da atualidade, São José Maria Escrivá, que nos seus textos nos convida justamente a compreendermos que talvez o que devemos fazer é tão somente fazermos do ordinário, do dia a dia, do cotidiano, um extraordinário. É aqui que está o segredo. E se fazemos com alegria, melhor ainda, porque essa alegria vai nos abandonar confiantemente nas mãos de Deus, e aí nós, tudo que fizermos, o faremos com a alegria que não é nossa, mas é com a alegria que vem de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos nessa Santa Eucaristia a verdadeira alegria, e que nos perguntando sempre o que devemos fazer, que possamos encontrar no Espírito Santo, que recebemos no batismo, o motor, o viés importante para darmos passos concretos de serviço, de generosidade, de amor a Deus e aos irmãos. Assim seja.